Olá, a nossa última aula é toda ela baseada em exercícios e depois as considerações finais, usando os nossos simuladores para facilitar aí justamente a formação de preços e quantidades vendidas. Então, dentro da nossa linha de exercícios propostos, nós temos agora o exercício número 3, tá? O exercício número 4, tá, ok? Depois finalizando com mais 2 dentro do simulador. O exercício 3 é uma situação muito interessante do nosso dia a dia, né, onde pede-se para você calcular a margem de contribuição, né, do seu produto. Tá? Então você tem um preço de venda, tem um preço de compra, tem os impostos, né, tem os impostos na compra, tem os impostos na venda. E em função desses dados, nós queremos saber qual a margem de contribuição que você está obtendo, né, em função do seu produto. Então, indo para o nosso simulador, tá? Para o nosso exercício 3, tá? Então, sempre como a gente tem comentado, né, as células com fundo branco é a entrada de dados. Então você coloca o preço de venda, o imposto sobre vendas, o frete, comissão, seguros, dá um total de custo de variáveis do preço de venda de 23,38%, seu preço de compra R$ 120, impostos recuperáveis 20%, seguro e frete 2%. Então, a planilha faz a conta direto para a gente, né? Do preço, tira o total do custo variável, tira os preços de compra, nós chegamos num resultado de R$ 54 ou 27,42%. De novo, a gente não quer que você perca tempo calculando, você coloca os dados e obtém os resultados. Aí você tem a descrição de todos os cálculos para você poder analisar. No exercício 4, a mesma maneira, tá? É o contrário, tá? Eu tenho o preço de compra, eu tenho a margem de contribuição que eu quero chegar, quero obter no meu preço de venda. Então é o contrário, tá? Então você coloca os impostos, coloca a margem de contribuição, coloca o preço de compra e você obtém o resultado, no nosso exemplo aí de R$ 200, que é o nosso preço de venda. Então, novamente, você não calcula nada. Então, esses dois exercícios são muito importantes, né? Porque de um preço de compra, do preço de venda, seus impostos, né? Seus custos, nós chegamos na margem de contribuição. Tá. Depois, o contrário, tendo a margem de contribuição e o preço de compra, com os impostos, chegamos no preço de venda. Tá? Então, uma simulação importante para você fazer. Tá? Depois, seguindo nos nossos exercícios, tá? Nós temos o exercício número 5, né? Que é a empresa XPTO foi contratada para construir e montar um stand para a feira de jogos, que ocorrerá na cidade daqui a 2 meses. Para tanto, leve em conta os dados abaixo. Então, qual que é a ideia? Vamos fazer uma série de simulações, considerando margens de contribuição diferentes, de 0%, que seria o equilíbrio, 15% e 25% eu querendo ganhar. Então, olha, uma situação muito comum também. Tá? Eu tenho despesas próprias, tá? Marceneiro, eletricista, pintor, montador, ajudante, tenho a quantidade de pessoas, horas trabalhadas, valor que eu pago por hora, despesas com terceiros, aluguel de computador, de imóveis, recepcionista, projeto, mesma coisa, quantidade, valor horário, tá? Despesas com materiais, estrutura, acrílico, folheto, materiais diversos, refeições, café, as despesas comerciais envolvendo propaganda, os impostos, comissão de vendas, tá? Então são dados iniciais que nós vamos colocar dentro do nosso simulador. Então esses dois exercícios finais são feitos no simulador para nos facilitar. Isso que vai te ajudar muito, entendeu? Então você entrando na planilha, entrando no simulador, tá? Você simplesmente coloca os valores, despesas próprias, copia os valores, tá? As despesas com terceiros, copia os valores, com materiais, tá? Despesas comerciais, tá? E no simulador, aí você brinca, tá? A ideia é justamente essa. Se eu tiver a margem desejada de 0%, tá? Eu tenho o preço de venda, tá? Vai ser R$ 228, R$ 289. Tá? Se eu tiver o preço, se eu quero ganhar 15%, o preço vai para R$ 284,426. Tá? Se eu quero ganhar 35%, o preço vai para R$ 423,170. E assim por diante. Então, qual que é o nosso objetivo? Que você tenha em mãos um simulador. Tá? Você coloca os seus custos, né?
coloca as suas despesas, todas que você vai realizar, que você vai ter que gastar para realizar o produto, né, o serviço, o produto, põe a margem que você quer ganhar e tem o resultado automaticamente. E a descrição do resultado embaixo. Tá? O exercício 6 segue o mesmo princípio. Tá? No caso, veja, olha, a empresa XPTO quer lançar um produto XX com uma margem de contribuição mínima de 15%. A sugestão do varejo é que o produto seja vendido por um valor máximo de R$ 120, com todos os seus tributos inclusos, para que tenha condições de aplicar a sua margem e o produto não ficar caro para o consumidor. Com a estrutura e os custos abaixo, simule o preço de venda. Ela vai atingir esse objetivo ou não? Veja, ela quer ganhar no máximo 15% e o preço tem que ser no máximo R$ 120. Será que dá? Então a margem mínima é 15% com o preço de R$ 120. Será que ela vai conseguir isso? Vamos simular isso online. Esse é o objetivo. Então você tem o custo unitário do produto, tá? Você tem o ICMS, você tem o IPI, né? A substituição tributária, os gastos, as despesas comerciais com publicidade, frete, cartão, despesa financeira, comissão de vendas, os impostos sobre faturamento. E a ideia é justamente essa. Voltamos para o nosso simulador, tá? Agora para produtos industriais, e você coloca o custo unitário do produto, os impostos, por dentro, por fora, despesas comerciais, imposto sobre faturamento, coloca a margem de lucro e tem o resultado. Então veja, para que o preço chegue no limite de R$ 120, a margem de lucro cai para 10,80%. Então, se ela quer ganhar 15%, então não dá para atingir esse objetivo. Tá? Então, a ideia é justamente você fazer essas simulações, tá certo? Quanto você quer ganhar, qual o preço máximo permitido. O simulador faz isso, né? Tendo custos, quanto você quer ganhar, você simula aumento de custo, redução de custo, aumento de margem, redução de margem e obtém o resultado final. Então, refaça esses exercícios, né? Tire dúvidas com a gente, se for o caso, faça várias simulações, depois coloque os valores reais do seu produto para você obter os resultados. Muito bem, com base nisso, nós podemos finalizar o nosso curso e tecer aí algumas considerações finais que a gente considera importantes, tá certo? Primeiro, né, enfocando, né, a sua posição dentro da cadeia de valor, né? Existem algumas maneiras de você tentar melhorar a sua margem, o seu resultado dentro da cadeia de valor, né? Existe pelo menos duas estratégias, né? Uma de você agregar etapas, né? Então você só fabrica, você passa a fabricar e vender o produto no atacado, no varejo. Se você só fabrica matéria-prima, passa a fabricar o produto final. Então você agrega etapas, né? A grande vantagem é ter uma melhor lucratividade e uma grande desvantagem é ter expertise necessária para essa nova etapa que você pode não ter, né? Depois, ou você pode decidir, em vez de tentar avançar nas etapas, melhorar a concorrência com os parceiros diretos, com os concorrentes diretos, né? Competindo com os concorrentes diretos, como a gente fala, tá certo? A vantagem é que você tem a expertise do negócio, mas a desvantagem é a dificuldade de melhorar a margem, a melhorar o preço de venda. Tá certo? Então você pode sempre seguir duas estratégias, né, dentro da cadeia de valor para ter um melhor resultado. Como eu melhoro esse preço base? Tá? Então você pode agregar etapas ou pode melhorar o resultado com o concorrente direto. Tá, ok? Veja, dentro desse processo todo, a gente está te sugerindo uma série de mudanças, né, uma série de alterações para você fazer. Tá? Esses nossos simuladores são importantes, né? Então refaça esses exercícios, coloque os seus dados, simule valores diferentes, você vai ver que o resultado sai online. Então você tem essa resposta imediata, tá certo? Mas esse processo de mudanças exige alteração na expectativa, no comportamento dos consumidores, né? A ideia é dar um tratamento justo, com desconto adequado, mudança dos vendedores, recompensá-los pela lucratividade, não pelo volume de vendas. Olha, isso é uma mudança radical. Olha, recompensar os vendedores não pelo volume de vendas, mas pela lucratividade. Isso muda radicalmente. Tá? O pessoal de finanças, eles têm que aprender a enxergar os custos, além do determinante de preço, né? Que o custo está envolvido dentro de uma estratégia global da empresa, numa situação total. Tá? Gerar expectativas adequadas e quebrar as resistências das pessoas. Tá certo? Veja, as pessoas resistem porque não sabem
quais vão ser as mudanças, tá? Não sabe como vão ficar depois dessas mudanças realizadas. Então é importante você esclarecer isso e fornecer conhecimento, fornecer habilidade para os vendedores implementar essa nova estratégia de precificação, para os gerentes na coleta de dados, análise de custos, né? Saber fixar preços competitivos. Então a gente tem muita coisa para ser trabalhada, muita coisa nesse sentido, né, para você evoluir. Então comece o quanto antes. Obrigado.